Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como, por exemplo, a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. O princípio das dores, no resumo, então, são guerras, o que são essas guerras? Na descrição, nação contra nação, etnos contra etnos, etnias contra etnias. Isso a gente vê muito em sociedades tribais. Agora, até no Brasil, nós temos tribos. Não tribos indígenas, tribos de diferenças de gênero, culturais, e históricas e políticas, a coisa está ficando feia. Mas, lógico, etnia não significa isso, eu estou brincando. Reino contra reino, assim, agora sim, Basileia, um reino tem um rei. Aí, na nossa nomenclatura atual, são nações, países com seus presidentes, sua liderança. O único que está dando muito pitaco na vida dos outros, mas não chegou com nenhuma eleição aonde está, é a ONU, óbvio, que quer mandar em todo mundo a WHO. World Health Organization, Organização Mundial da Saúde, quer dizer agora para os países quando eles devem trancar, quando não devem trancar, quando para tudo, quando não para tudo, como se trata uma epidemia, quer dizer que os nossos médicos não servem, só um deles lá é que serve. Probleminha da globalização se tornando um globalismo imposto. Faz parte do cenário dos últimos dias. Precisamos saber como orar por isso pela nossa nação, para que a nossa nação não entre nessa onda. Lembrem-se, nações ovelhas e nações bode. Esse é o tempo da separação do joio e do trigo dentre as nações também. Temos fomes, epidemias, pragas, pestes, terremotos, coisas espantosas, aterrorizantes e grandes sinais dos céus. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, talvez estejamos em princípio de dores. Só que não com a sequência e a frequência ritmada do trabalho de parto, porque a gente está aqui ainda no princípio das dores. Então, é uma cólica, uma outra. Bem, a malinha está pronta, vamos deixar tudo arrumadinho, porque a hora que romper a bolsa, sai correndo, né? Que não pode ir para o hospital antes. Lembrando que, puxando lá da frente, né, que a gente vai ler sobre a figueira, desculpem, muitos não estavam vendo isso, em muitos lugares. Esses também são sinais da figueira. Quando Jesus chega lá no fim de Mateus e ele fala da figueira, ele fala, a figueira é assim, que nem esses sinais. Quando vocês verem ela brotando, fica esperto, eu estou chegando. Assim será quando vocês virem todos esses sinais. Tudo isso tem que estar acontecendo quando Jesus voltar. Só que aí ele já falou de tribulação, trabalho de parto, dequitação, não falou ainda. Mas ele já falou de quase tudo, já falou de abominação desoladora, e aí ele fala, então, quando vocês virem tudo isso que eu acabei de falar acontecendo, fica esperto que eu estou chegando. É importante a gente ver a cronologia para a gente se preparar. Eu sempre digo, gente, se você se preparar para o pior e for antes, é lucro. Mas se você não se preparar para nada e passar por problemas, abalos, aflições, tribulações, aí está lascado, né? Então vamos nos preparar para o que for, para chegarmos intactos, sem negar a Cristo em momento algum, a custo que custar. Nosso próximo tema é versículo 9. O início da semana tribulacional. As dores de parto começam, na minha cronologia, entramos na semana tribulacional aqui, abertura dos selos e etc. Qual foi a última coisa que a gente leu? Princípio das dores. Tudo junto.
Mateus 24, versículo 9. Então sereis atribulados. Então, conexão, guerras, nação contra nação, reino contra reino, terremoto, fome, epidemia. Então sereis, isso é o princípio das dores. Então sereis, esse então é uma palavrinha tote. Significa naquele tempo ou nesse tempo, que pode inferir ser dentro do princípio das dores ou em seguida. Então, sereis atribulados. Está acontecendo tudo isso, guerra, fome, epidemia, nação contra nação e etnos contra etnos. Então, sereis atribulados. Agora ele está falando com os discípulos, está falando com todos os discípulos. Depois disso, gente, nesse tempo vocês vão ser atribulados e vão matar vocês. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui começa a intolerância religiosa contra os cristãos e contra os judeus. Mas lembrando que Jesus está falando com discípulos, que são cristãos, são judeus messiânicos. A perseguição não é por uma religião somente, é por causa de Cristo. Então, apesar dos judeus sofrerem com isso, porque é a aflição de Jacó, é por causa de Jesus que eles estão sofrendo aqui nesse alerta. Então haverá as duas coisas, a aflição de Jacó por causa de Jerusalém, por causa da terra, por causa de Israel, e o martírio dos santos em Cristo. Por causa do nome de Jesus, os matarão. Marcos 13, 9. Estai vós de sobreaviso. Sejam avisados, alertas, saibam, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Eles, judeus messiânicos, se congregavam nas sinagogas. Sereis açoitados, e essa perseguição vai acontecer em Israel com os judeus messiânicos. Eles já estão se preparando para isso. Eles creem que está falando com eles. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, por causa de Jesus. E vocês eu vou deixar isso acontecer com vocês, eu vou permitir, porque eu preciso que vocês sejam testemunhas da minha vida, da minha história, do meu evangelho, da minha salvação para eles. Lucas 21, 12. Antes do que etnias contra etnias, Basileia contra Basileia, sinais espantosos. Antes disso, Lucas vira para eles e fala, do princípio das dores, eles vão jogar vocês na prisão, vão perseguir, vocês vão ser presos, tudo por causa do meu nome. Lucas puxa para a realidade dos discípulos o que estaria para acontecer no dia deles. Mateus e Marcos expandem para o cenário da segunda vinda global, ou seja, são as duas coisas. Conexão Apocalipse, que selo que é? Se estiver dentro da semana tribulacional, que selo que é? Vai, primeiro selo. Cavalo branco, o que acontece? Vencendo e para vencer. Segundo selo. Cavalo vermelho. Gente, vocês já estão dormindo depois do almoço? Cavalo vermelho. Pode só quando eu pergunto. Guerras. Terceiro selo. Preto, fome. Quarto selo. Verde. Cavalo verde. Pestes junto com fome, junto com guerras, junto com animais atacando a humanidade. E o quinto selo? Martírio. O clamor, Deus não vai parar isso nunca. Quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue derramado sobre a terra? Mais um pouquinho, ainda não. Quando estiver cheio, quando chegar ao limite, o número de mártires, não chegou ainda. Então, a nossa conexão Apocalipse aqui é o martírio do quinto selo. Lá no primeiro século, os discípulos, eles não eram odiados de todas as nações. A gente tem uma dica importante aqui, trazendo
texto para a escatologia, que está aqui. Ó. Todas as nações. Os discípulos foram odiados por Roma e aqueles arredores. Hoje nós temos um planeta inteiro e nós temos muitas nações onde os cristãos já são odiados e já são perseguidos por absolutamente nada, porque são os melhores cidadãos, provavelmente, nessas nações, mais obedientes, os mais certinhos. Mas se dentro das famílias, né, eu conversava com meu pai sobre isso um dia, semana passada. Eu falei assim, pai, o que acontece numa família, né, como nós conhecemos tantas? Os filhos vão para a balada, para as raves, se prostituem, bebem, se drogam, né? É a fase, é a fase. Aí esse filho, que faz tudo de errado, dá uma trabalheira para os pais, ele se converte a Cristo. E os pais entram em pânico, porque agora o filho virou crente. Mas que inversão de valores. Agora ele vai endireitar, ele vai parar de beber até cair, vai parar de se prostituir, vai se guardar para sua esposa, ou pelo menos vai tentar. Ele vai ser mais obediente aos pais, a vida dele vai ser transformada. E aí os pais, ao invés de falar, não, meu filho é drogado, agora ele é certinho, vão falar, não, agora ele é quadrado. Agora é um chato. Quer dizer, é uma inversão de valores do mundo que a gente não percebe. O mundo não percebe. O cristão, se ele for obediente, se ele verdadeiramente conhecer a Cristo, ele vai ser um excelente cidadão, ele vai obedecer às leis, ele vai ser um bom pagador. Né? Não dá para generalizar, porque não é todo crente que é crente. Tem gente que diz que é crente, mas não é crente. Né? Mas o cristão é o melhor cidadão, se ele for um cristão de fato. Mas há um espírito que vem trazer essa deturpação. E isso vai aumentar e potencializar nos últimos dias. Então, preparem-se. As pessoas não vão te odiar porque você fez alguma coisa errada. Se você fizer, pior ainda. Eles vão te odiar simplesmente porque você tem outro espírito em você. Porque você é de outro reino. É uma guerra entre reinos. E a gente precisa estar pronto para isso. Porque muitos apostatarão da fé porque não conseguem viver sem a aprovação dos familiares ou dos amigos. Queridos, precisamos saber que isso vai acontecer e nos prepararmos para esse. Vai ser um baque, porque a gente hoje, essa é a geração mais self-centered, mais egocêntrica que existe, porque é self o tempo todo. Eu quero que todo mundo saiba o que eu comi, o que eu vesti, o que eu falei. Eu acordo de manhã postando, eu vou dormir de manhã, de noite postando. Misericórdia, que geração que só pensa em si. Agora, se essa geração é uma geração que cresceu dentro da igreja, ela está com os mesmos vícios, com as mesmas endorfinas, a cada like sendo disparadas no seu corpo, no seu cérebro. Elas também precisam da aprovação, seja dentro da igreja. E isso é um problema, porque nós tiramos o foco do lugar certo, do nosso prumo, daquele que é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nele, por ele, para ele são de fato todas as coisas. E essa é a mensagem principal que a gente tem que levar para essa geração dos últimos dias, para que eles sejam preparados para os abalos. Os abalos incluem muito mais do que um cancelamentozinho nas mídias sociais. Logo, Mateus está se referindo ao princípio das dores, quando ele começa a dizer, então, vocês serão atribulados, mas ele pega o gancho e segue nesse tempo, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de alguns, é de quase todos. E se nós somos pessoas e seres humanos, nós estamos debaixo,
Nós estamos no meio desse espírito todo. Por isso a gente tem que estar muito agarrado em Jesus e na glória e no reino de Deus todo dia. Porque vai ser um vento que vai trazer, é um vento para derrubar uma multidão nos últimos dias. Ventos de engano. Nós precisamos estar atentos. E profetas falsos. Dentro do corpo de Cristo nós temos muitos profetas. Nem toda profecia ela é de fato. Agora eu vou julgar o profeta? Não, eu vou julgar a profecia. Toda a profecia. Nós estamos em tempos em que vai aumentar as profecias. Elas vão aumentar porque Deus está dando direção para o seu povo. No meio da direção que Deus vai dar, trazer para o povo, nós precisamos pesar tudo. Tudo na palavra de Deus. Nada pode passar. Tudo que nós ouvirmos de eventos e acontecimentos, há palavras de promessas e bênçãos, sejam pessoais, sejam nacionais, tudo precisa passar pelo crivo da palavra. Não precisa julgar o profeta, julgue a palavra. A iniquidade vai se multiplicar ao ponto do amor de muitos se esfriarem. O que é iniquidade? Iniquidade é aquela torção que vem vindo dentro da sua genética espiritual desde o Éden. Desde Adão e Éden vem a torção. Ele pecou, esse pecado entrou na sua corrente sanguínea, ficou escrito no seu DNA, a próxima geração recebe. Caim pecou, a próxima geração recebe. A de Adão, a de Eva e a de Caim. O próximo filho pecou e assim você vai. Uma torção constante do DNA, uma torção constante da identidade. Até chegar em nós aqui. Agora, com a ausência de um poder maior sobre a terra, que é a graça de Deus segurando tudo, porque Deus em algum momento vai levantar a mão de graça. Ele segura o inimigo, porque se o inimigo pudesse, ele já teria destruído o mundo lá atrás em Adão. Para que nascer algum? Já mato aqui o plano de Deus na raiz. Mas óbvio que Deus aqui é soberano e Deus aqui é Deus, Satanás não é Deus. Então Deus tem um plano e ele mantém Satanás num limite. Ele não permite que Satanás faça o que ele quer fazer. Satanás é um ser criado com meio cílio de Deus, piscado, ele destrói tudo que é trevas de uma vez só. Não é nem de guerra. Mas Deus tem um plano e neste plano ele mantém as trevas num certo limite. Os mártires estão falando, Deus, o Senhor não vai vingar? Ainda não. Eu tenho também um transbordar aqui. A iniquidade precisa transbordar para justificar a minha força de justiça, o poder, a medida que eu preciso trazer nesses últimos dias, para que eu possa vir com toda essa medida do meu juízo para transicionar o governo da terra, eu preciso deixar chegar. Mas eu só vou começar a deixar chegar depois de um certo tempo. Então, por 3, 4, 5 mil anos, nós vemos Deus permitindo certas coisas, mas segurando a iniquidade. Quando ele liberar o tanto que ele quer liberar, a iniquidade vai transbordar. Mas essa iniquidade não é só o anticristo lá, dizendo, olha eu aqui, gente. Não é só a abominação desoladora. Essa iniquidade transbordando, porque nós estamos nesse mundo, debaixo desse jugo, dessa nuvem, dessa unção contrária, falsa do inimigo, o ser humano que não tem Jesus, ele é naturalmente impactado pela onda de violência, pela onda de falsidade, pelo engano. Você não vê pessoas que você não consegue conversar algo racional? O comunismo a gente não precisa mais discutir, gente. O comunismo é óbvio que é uma coisa ruim, isso é racional. Não existe uma nação comunista na face da Terra que tenha dado certo, mas tem algumas pessoas que estão debaixo de um entenebrecimento mental. Isso vai aumentar exponencialmente nos últimos dias, agora no princípio das dores e ainda mais quando Jesus começar a abrir os selos. Porque aí ele começa a liberar, ele começa a remover a sua proteção de graça. E a humanidade agora é mais entregue ainda aos seus próprios anseios, desejos e vontades.
imbuídos pelos ventos de trevas, debaixo de uma unção maléfica. Aonde vai dar isso? Vai dar ruim? Com certeza. Bom não vai ser, mas Deus já está nos avisando. A iniquidade, ela vai se multiplicar. E por causa disso, o que a iniquidade faz? Nos separa de Deus. Quanto mais a humanidade está separada de Deus, menos ela consegue ouvir o Espírito Santo, que está ali tentando nos ajudar a chegar em Cristo. E aí o papel da igreja sobre a terra vai ser exponencialmente explosivo. Vai ser uma explosão de glória, uma explosão de unção. E Deus vai nos dar um poder, uma unção que nós nunca vimos antes. E é por isso que nós precisamos buscar a humildade e a santidade. Porque muito poder na mão de um vaso quebrado acaba de quebrar o vaso e a apostasia aguarda. Nós precisamos buscar essa santidade e essa humildade para que nós possamos usar essa espada que Deus quer nos dar para essas guerras espirituais que estão por vir. Para que nós tenhamos vasos que podem conter esse tanto de glória que Ele quer derramar. E então nós chegamos nos dias de Ananias e Safira. E o ciclo se completa nos dias de Atos dos Apóstolos. Ressurreição de mortos, cura instantânea de câncer, que nós já vimos em bolsões, mas que será algo... Nós teremos pouco tempo, mas será um tempo glorioso e espetacular. O X é, Ele pode nos confiar essa unção, esse poder e essa glória. E Jesus não quer quebrar o vaso. O vaso ele já foi quebrado, Ele já fez novo. Nós é que precisamos manter, guardar essa santidade dos vasos estarem íntegros, para que Ele possa derramar em nós, para que nós possamos jorrar esses rios de águas vivas que Ele tem para esse tempo. Santifica-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, mas tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a sermos santificados na Tua palavra, no Teu amor. Temos, então, um período de apostasia, que começa aqui já no princípio das dores, mas é fortalecido e potencializado dentro da semana tribulacional. Aquele, porém, versículo 13 de Mateus. Espera aí, que eu acho que eu... Um instante. Deixa eu ler aqui o Marcos, que nós não lemos Marcos 13. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos entregarem, não vos preocupeis. Vai ter gente que vai ser presa? Aqui no Brasil, pode ser que sim. A gente torce para que seja uma nação ovelha desde o cabeça. Porque aí nós vamos acolher, vamos alimentar, nós vamos enviar os missionários que vão morrer em outras nações. Mas se chegar até aqui e nós formos presos, ou você for um missionário que foi preso em outra nação, para que você vai? O que você faz? Não se preocupe. Primeiro, não entre em pânico, porque viver é Cristo, morrer é lucro. Acertei dessa vez. Questão de olhar essa semana, falei, não vou errar esse versículo. Para mim, tudo é viver é Cristo, morrer também é Cristo, é tudo Cristo. Mas acertei dessa vez. Quando vocês chegarem lá, o que vocês vão fazer? Não vão se preocupar. Respira, o Espírito Santo vai falar exatamente o que você precisa dizer. Isso sempre me lembra. Quando eu tive as minhas aventuras com o papai pelas nações, e nós viajamos de mochileiro, e papai falava assim, olha, você vai para a direita, aqui é para a esquerda, você vai para a direita, e vai andando. Quando você encontrar a pessoa, você vai conversar com ela. Eu não sabia o que ia acontecer. E aí eu falava, Senhor, o que eu ministro para essa vida? E algumas eu precisava para a terra, porque não estava pronta para receber semente nenhuma. Tinha que fazer sulcos na terra. Algumas outras já estava tudo prontinho, só precisava regar. A sementinha já estava lá, ela só precisava ser regada.
E a palavra que o Senhor queria ministrar àquela vida tinha a ver com o processo que ele estava naquela vida. Alguns nunca tinham ouvido, tinha uma palavra específica. Para ninguém a palavra era a mesma, estavam todos em processos diferentes. Um dia eu falei, Senhor, não tem um que vai aceitar Jesus comigo nessa viagem? O que a gente quer é que as pessoas aceitem a Cristo. E ele falava, não me atrapalha. Sim, Senhor. Mas eu sei exatamente aonde essa pessoa está na sua jornada de redenção. Não me atrapalha. Faz exatamente o que eu mandar. Você é o meu trabalhador da vinha. O dia que eu mandar você cortar, você corta. O dia que eu mandar você faz uma brisa lá para ele, você faz. E eu vou te mostrar exatamente como é isso em palavras e no tempo que você vai ter de comunhão com essa vida. Nesse momento, e isso é aprender a ouvir o Espírito Santo o tempo todo, para não atrapalhar a obra. Se você está na sua última hora de vida, na frente de alguma autoridade, e Deus tem um processo nessa vida, não atrapalha. Respira fundo. Senhor, eu vou morrer daqui a pouco. Por que eu falho alguma coisa mesmo? Não é tipo, sebo nas canelas, cai fogo do céu. Ai. Não, olha. Essa pessoa tem uma filha, essa filha está de cadeira de rodas, eu quero que você libere a palavra de cura agora. E se você morrer, essa vida foi curada e essa família toda vai ser salva. Mesmo se você morrer. Eu garanto isso para você. Deus, vale a pena? A gente não tem esse costume, nós não temos um treinamento missionário para morrer. Mas nós precisamos começar a pedir isso para o Espírito Santo. Porque o Brasil é celeiro de missionários, nós temos muita semente. Temos semente física na terra e nós temos semente espiritual. E nós precisamos ser um pouquinho mais fortinhos na fé do que nós temos sido. Para nós alcançarmos, correr essa corrida que Deus tem para nós, dentro do chamado da nossa nação. Ninguém disse que ia ser fácil, né? O caminho é estreito. Tem um precipício de um lado e um precipício do outro. Mas não precisa ser ginasta. Porque Deus está caminhando com você em toda essa estreitura, em todas as prensas de azeitona por onde nós passarmos, o papai está com a gente. E o Espírito Santo não larga. Você não pode largar dele também. E é mais fácil. Ele não larga a gente nunca, mas a gente larga dele. E vai ter que ser um esforço consciente debaixo dessa unção tenebrosa dos ventos malignos dos últimos dias. Nós vamos ter de agarrar muito firme em Jesus. Não soltar de jeito nenhum. E vai ser tão triste, continuando em Marcos 13:11. Não só vou falar o que vocês precisam falar nessa hora, mas percebam que se a sua família já é um pouquinho difícil, versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão. Pode trazer isso para o contexto eclésia, igreja, e pode deixar isso no contexto família também. Pai entregará o filho, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. A ausência da graça de Deus e do amor de Deus segurando toda essa maldade que é normal dentro da semente do pecado do homem, sem o Espírito Santo, sem a mão de Deus segurando tudo isso, não vai ser difícil. Se hoje tem família que briga por causa da política, tem gente que não se fala mais por causa da vacina. Não é difícil nós imaginarmos que com a ausência do amor de Deus, segurando tudo isso, as pessoas entregues às suas próprias paixões, que se já acham que um bebezinho no ventre é uma coisa, imagina uma pessoa que a pessoa já não gosta dela, tá mais fácil ainda de ir lá matar, né? Lucas 21, 14, 15 e 16 diz praticamente a mesma coisa. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos 13, 13.
Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 21:18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Agora, para tudo, eu não sei nem se eu falo isso. Tem teologias que são muito controversas, né? Agora, o que Jesus está dizendo aqui é que para você ser salvo, você precisa perseverar até o fim. Não pode interromper no meio do caminho. A sua salvação da sua alma está na sua perseverança. Quer dizer que eu posso viver até aqui, estou com 51, eu vivi 35, 36 anos com Cristo. É isso? Mas no meu último ano de vida, eu dei uma debandada. Isso significa que eu posso não chegar até o fim? Segundo esse texto, sim. Eu sei que tem outras. Respira. Concordar em discordar. Isso. Eu sei que tem outras teologias e doutrinas por aí. Mas se você fizer um paralelo nas Escrituras de todos os textos que dizem que você nunca vai perder a sua salvação e todos os textos que dizem que você pode, textos que dizem que você pode, ganham a corrida. Não é uma coisa legal. A gente não quer ouvir isso. Mas, infelizmente, não me interessa se, então nunca foi salvo. Nem entro nesse mérito. Entro no mérito de que cheguei até o último dia da minha vida, posso ouvir Jesus dizer Senhor, Senhor. Eu dizer Senhor, Senhor e Jesus dizer nunca te conheci. E quem vai avaliar isso é Ele, não sou eu. E aí vem aquele versículo que a gente sempre fala aqui, né? Quem pensa que está de pé. Talvez você esteja, talvez você não esteja, mas se você pensa, vai lá na frente do espelho de Jesus e olha. Estou de pé, estou caído, estou sentado, como é que eu estou aqui, Deus? Porque é Ele quem vai te dizer. Não são os likes, não são os seus convites para ministrar em algum lugar. Não é nada disso. Você pode dizer o que você quiser, você pode ser cheio de uma unção que está sobre ti. Balaão profetizou da boca de Deus. Para que me serve profetizar se eu vou perder a minha alma? Isso vai potencializar e vai aumentar nos últimos dias, quando começar a semana tribulacional, ainda mais. Mas quem é que será salvo? Quem perseverar até o fim. O que é o fim? O dia que você morrer ou o dia que Jesus voltar e você for arrebatado. Perceba que eu falei, Jesus voltar primeiro de ser arrebatado. E aí existe uma ordem nesse evento. Enfim. Seguimos. Mateus 24. Vê que há um remanescente aqui. Existe um remanescente. Não é todo que se diz crente que está salvo. E ainda nós temos uma carreira, uma corrida, e nós precisamos chegar ao fim dessa corrida. Dia após dia. Não desista. Não desista. Se estiver fraco, chame pessoas para correrem junto com você, para te ajudarem. Nós não precisamos andar sozinhos. Deus tem um corpo cheio de membros, cheio de partes. Nós não devemos andar sozinhos. Versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Para quê? Para testemunha a todas as nações. Aí está liberado, a permissão está liberada para que venha o fim. Marcos 13, versículo 10. É necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha a ordem que Marcos dá aqui. Vocês vão ser mortos, entregues. E vocês vão ser testemunho para todo mundo, mas vocês vão morrer. Mas antes disso,
eu preciso de vocês para pregar o evangelho. Então, vocês primeiro vão pregar o evangelho, depois vem um aperto pior. Primeiro, a pregação. Veja como o texto traz, você junta os três, você vê a ordem correta dos eventos. E Lucas coloca aqui, em seguida, né, você tem guerras, abalos climáticos e tudo mais. Antes, porém, de todas essas coisas, ele diz que serão, apertei o botão errado, que haverá essa perseguição, e Marcos diz que antes dessa perseguição o evangelho precisa ir, e Mateus diz precisa ser pregado o evangelho, então virá o fim. Logo, aonde é esse fim? Ao meu ver, posicionando a ordem desses textos, e eu sei que não faz diferença na nossa salvação, okay? Mas ao meu ver, o fim começa na abominação desoladora. A partir do momento que a iniquidade transborda na pessoa do anticristo, no templo em Jerusalém, aí começa o juízo de fato. Primeiro o juízo sobre a terra, depois sobre o homem e depois sobre o império do próprio anticristo. Sobre a terra, trombetas, 1, 2, 3, 4. Pessoalmente, na vida do homem, trombetas 5 e 6. Trombeta 7, sela o destino de quem está aqui com a marca da besta, para que nas bacias da fúria venha sobre o império do anticristo e todos os seus seguidores, os que receberam a sua marca, aí eles serão todos destruídos. Vem o juízo das bacias da fúria. Temos aqui, então, o fim, que é o começo da grande tribulação, ou o período todo da grande tribulação, que serão grandes apertos, grandes abalos. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.